O poderoso Homem de Aço e o Cavaleiro das Trevas decidem se enfrentar em um duelo, mas logo descobrem que precisarão se unir para eliminar um poderoso inimigo em comum. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a história do filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça, de 2016. Então preparem-se, é hora do recap! Certa noite, enquanto caminhava pelas ruas com seus pais, Bruce Wayne viu um homem armado se aproximando, e com o objetivo de proteger sua família, Thomas o atacou. Nesse momento ele foi baleado, e em seguida Martha, sua esposa, teve o mesmo fim. Naquele dia, Bruce viu as pessoas que mais amava perderem a vida, e durante o funeral, ele foi para a floresta. Abalado pela morte de seus pais, o menino correu sem rumo até cair em um buraco profundo. Após a queda, ele ficou inconsciente e sonhou que estava sendo salvo por milhares de morcegos, que o levaram de volta para a superfície. Décadas mais tarde, em Metrópolis, Bruce presencia um grande ataque. Uma nave está destruindo grande parte da cidade, então ele liga para Jack e ordena que seu amigo retire todas as pessoas do prédio que pertence ao Wayne Financial. Enquanto isso, o bilionário dirige em direção à sua empresa, na tentativa de impedir a morte de seus funcionários. No entanto, quando chega ao local já é tarde demais, pois o edifício foi partido ao meio por raios lasers. Minutos depois, os sobreviventes abandonam o prédio em ruínas, e Bruce tenta ajudar os feridos a se reerguerem. Dentre eles está Wallace, cujas pernas estão presas embaixo dos escombros. O homem clama por socorro e Bruce consegue ajudá-lo a se libertar, porém ele não sente mais suas pernas. Após salvar uma garotinha que estava prestes a ser esmagada, o empresário pergunta onde está sua mãe e descobre que a pobre menina acaba de se tornar órfã, assim como ele. Ao olhar para os céus, Bruce avista inúmeros destroços caindo sobre a cidade e percebe que Superman é o responsável por causar todo aquele desastre que ceifou centenas de vidas. 18 meses depois, em algum lugar do Oceano Índico, fragmentos de uma rocha alienígena são encontrados, e dentro deles há um mineral raro chamado Kryptonita. Em Nairobi, uma cidade na África, Lois Lane chega para fazer uma entrevista com o general Amadja, e é recebido por um fotógrafo chamado Jimmy Olsen. Após se apresentar, o homem a acompanha até um veículo. Em seguida, ambos são encapuzados e levados até a presença do general. O homem é acusado de ser um líder criminoso, e Lois Lane é a primeira jornalista que consegue uma entrevista com ele. Enquanto a mulher conversa com Amadjad, Jimmy é revistado por seguranças e Anatoly Nayazev encontra um rastreador dentro de sua câmera. Imediatamente o fotógrafo é identificado como agente da CIA e afirma que Lois é inocente, pois não sabe absolutamente nada sobre a operação. Jimmy então tenta negociar um acordo com o general, mas acaba sendo eliminado com um tiro na cabeça antes de ter a oportunidade de falar. Quando houve o disparo, Python e sua equipe, que estava disfarçada, parte a caminho da aldeia para resgatar a jornalista. Enquanto isso, Anatoly e seus homens eliminam seguranças de Amadjad e em seguida incendiam seus corpos. Após concluir o trabalho, a gangue vai embora e minutos depois a CIA dispara 2 mísseis contra o acampamento do general, os quais são destruídos por Superman antes de atingir o alvo. Quando ele encontra Lois, a mulher estava sendo usada como escudo, mas Superman consegue se livrar do general antes que ele pudesse causar qualquer mal à sua amada. Minutos depois, quando Python e sua equipe chegam ao local, encontram várias mulheres em desespero pela perda de seus maridos, que tiveram seus corpos incinerados. Antes de partir, a jornalista pega seu caderno de anotações e poucos dias depois toda aquela atrocidade é levada ao tribunal. Uma testemunha conta sua versão da história responsabilizando Superman pelo ataque de sua aldeia e conta que seus pais acabaram morrendo durante a invasão. Quando retorna para casa, Lois desfaz as malas e ao olhar para o seu caderno percebe que ele foi atingido durante os disparos. Então decide extrair a bala que está cravada nele e guardá-la como prova. A mulher está tomando banho quando seu namorado chega em casa com um buquê de flores. E Lois tenta convencê-lo a ir a público para esclarecer o que aconteceu, pois as pessoas estão culpando Superman pela morte daqueles aldeões.
No entanto, Clark afirma não ligar para as acusações e diz que não teria feito nada diferente, pois precisava salvar a mulher que ele ama. Quando chega na Batcaverna, Bruce pede a ajuda de Alfred para localizar Anatoly, um homem russo que está sendo procurado por comercializar pessoas e armas de forma ilícita. A teoria do Justiceiro é que esse cara o levará até o mandante dos crimes, que ainda não foi identificado. Em uma visita a LexCorp, a senadora Fint conhece Lex Luthor, que conta sobre sua nova descoberta, um mineral vindo diretamente de Krypton. A amostra foi levada para análise na base do governo, onde é mantido o corpo de um falecido visitante kryptoniano. Quando o General Zod foi exposto à kryptonita, suas células sofreram uma profunda biodegradação. Então Lex teve a ideia de transformar o mineral em arma para usar contra o Superman no futuro, caso seja necessário pará-lo. Graças à sua ideia revolucionária, Lex consegue acesso aos destroços da nave kryptoniana e aos restos mortais de Zod para realizar estudos. Depois do acidente que sofreu, Wallace perdeu suas pernas e foi abandonado por sua família. Agora ele é apenas um homem solitário e amargurado que deseja vingança contra o Superman. Certo dia, o rapaz decide ir até a escultura do super-herói que foi construída no centro da cidade e pichá-la. Horas depois, ele aparece no noticiário sendo preso por vandalismo e Clark fica preocupado ao ver o que aconteceu, pois percebe que está despertando ódio em muitas pessoas. Naquela noite, Bruce Wayne vai a um ringue clandestino para encontrar Anatoly. Como esperado, o homem estava lá para assistir às lutas e acaba tendo seu celular clonado pelo Justiceiro. No dia seguinte, Lois invade a sala de reuniões para informar ao seu chefe o que os seus amigos da criminalística disseram a respeito da bala que foi coletada do tiroteio no deserto. Aqueles projéteis não são revendidos nem mesmo no mercado ilegal, o que indica que o próprio governo americano está armando aqueles rebeldes. Então ela consegue uma viagem de 2 dias em Washington para provar sua teoria. Todas as noites durante o sono, Bruce sonha com algo relacionado à morte de seus pais. E dessa vez um morcego assustador sai da lápide de sua querida mãe para atacá-lo. O bilionário então acorda assustado e toma algumas pílulas para conseguir voltar a dormir. Na manhã seguinte, ele se encontra com Alfred e entrega para ele todas as chamadas feitas no telefone de Anatoly. Após analisar esses dados, Bruce chega à conclusão de que Lex Luthor é o cara que está no comando de tudo, e seu mordomo entrega para ele um convite para ir até a mansão do magnata, onde acontecerá uma grande celebração. Chegando lá, ele avista Diana Prince e logo percebe que há algo suspeito naquela bela mulher. Guiado por Alfred, o Justiceiro desce as escadas que levam até a cozinha e coloca um transmissor nos cabos para coletar algumas informações. Nessa hora, Mercy Graves aparece e pede que o convidado retorne para o salão, pois aquela área é restrita aos funcionários. Sendo assim, Bruce retorna ao andar de cima e conhece Clark Kent, enquanto aguarda a transferência ser concluída. 7 minutos depois, ele recebe um aviso de Alfred para ir pegar o dispositivo e Clark vai atrás dele para investigar. Porém, se distrai ao ver uma triste notícia na TV, onde descobre que há um prédio em chamas no centro da cidade. Quando vai pegar o dispositivo, o bilionário percebe que seu drive desapareceu e avista Diana mais uma vez. Então decide ir atrás dela, porém a mulher consegue escapar antes que ele tenha a oportunidade de interrogá-la. Depois de resgatar as vítimas, Superman é aclamado pelo povo, que se sente extremamente grato ao super-herói e o trata como um deus. A existência de Superman na Terra divide opiniões. Por um lado, um grande grupo o vê como uma figura messiânica que veio ao planeta para salvar a humanidade. No entanto, há um pequeno grupo de pessoas que encara o alienígena como uma ameaça, já que ele tem o poder para destruir todo o planeta se desejar. Frustrado com os rumores a respeito de Superman, Clark decide ligar para sua mãe no meio da noite e Martha consegue confortá-lo. Após cometer vandalismo no monumento erguido em homenagem ao maior super-herói da cidade, Wallace foi preso, mas logo é liberado, pois um desconhecido pagou sua fiança.
Quando chega em casa, ele encontra Lex Luthor. Além de tirá-lo da prisão, o homem dá a ele uma cadeira de rodas elétrica de presente. Dias depois, o Wallace vai até o gabinete da senadora Finch para pedir uma coletiva, onde ele pretende confrontar Superman. Durante o evento de inauguração de um museu, Diana está contemplando alguns artefatos antigos quando Bruce aparece e pede que ela devolva o dispositivo que roubou na noite anterior, com os dados que coletou da mansão de Lex Luthor. A mulher então diz acreditar que Luthor possui uma fotografia que pertence a ela, mas não conseguiu pegá-la, pois os arquivos que Bruce copiou possuem encriptação de nível militar. Antes de ir embora, Diana afirma que não roubou o Drive, apenas pegou emprestado e Bruce irá encontrá-lo no porta-luvas de seu carro. Quando chega em seu esconderijo, o bilionário inicia a decriptação e acaba caindo no sono durante o processo. Em seu sonho, ele encontra uma cidade em ruínas e comandada por diferentes gangues. Batman então contrata alguns caras para roubar a Kryptonita que está sob posse da LexCorp, mas acaba caindo em uma armadilha quando vai pegar a mercadoria. Nessa hora um tiroteio acontece e outra gangue ataca na tentativa de roubar o mineral. Imediatamente o Justiceiro inicia uma batalha contra os soldados, quando de repente monstros voadores aparecem e todos se unem para capturá-lo. Bruce então é levado para um abrigo no subsolo e recebe a visita de Superman, que elimina todos os soldados e em seguida ataca seu maior rival. Nesse momento Bruce acorda assustado e percebe que todos os arquivos de seu drive foram descriptografados. Dentre as inúmeras imagens, o bilionário encontra a foto de um navio que está sendo usado para transportar o mineral kryptoniano. A amostra encontrada no Oceano Índico será levado para Lex Luthor e Bruce pretende roubá-la com o objetivo de eliminar Superman, pois ele tem poder suficiente para dizimar toda a humanidade. Então, na noite em que o carregamento é retirado do navio, Batman atira um rastreador no caminhão e o persegue em seu Batmóvel, eliminando todos os inimigos que aparecem em seu caminho. Durante a perseguição, seu veículo é atacado por homens fortemente armados, mas o carro permanece intacto. No entanto, quando Superman aparece, sem nem se mover, ele consegue parar o Batmóvel e ameaça o Justiceiro para que ele interrompa suas operações. Após falhar em sua missão, Batman retorna para casa em seu veículo destroçado e acompanha a localização do caminhão através do sinal emitido pelo rastreador. Como esperado, o mineral foi levado para o parque de pesquisas da LexCorp e Luthor já possui grandes planos para ele. Em uma coletiva de imprensa, a senadora Finch, ao lado de Wallace, convoca o Superman a ir até o Senado para se explicar sobre o que aconteceu no deserto da África. Ao ver o noticiário, Clark se sente indeciso e pede a opinião de sua mãe para decidir se deve ou não fazer o seu pronunciamento. Após um longo dia de trabalho, Kahina chega em casa e quando está prestes a descer do ônibus, avista Anatoly conversando com seu pai. Assustada, a mulher decide alterar o seu destino e vai até o gabinete da senadora Finch para contar toda a verdade sobre o que aconteceu na África. A audiência está prestes a começar quando a senadora descobre que Kahina foi ameaçada pelos seguranças de Lex Luthor para acusar Superman pela morte de sua família, sendo que seus pais estão seguros em casa. Antes de entrar na sala de reuniões, Finch encontra Luthor, que deseja a ela boa sorte em sua coletiva. Após contar a verdade para a senadora, Kahina vai até o metrô a fim de retornar para casa. No entanto, quando o trem se aproxima, Anatoly aparece e derruba a mulher nos trilhos. Quando Superman chega na sala de reuniões, a senadora o agradece por comparecer à audiência e também agradece Wallace por ter dado a ela a ideia de promover aquele encontro. Em seguida, a mulher afirma que irá expor toda a verdade durante aquela coletiva, mas inesperadamente Finch é dominada por uma terrível sensação. Ao olhar para a cadeira reservada para Luthor, ela percebe que o empresário não compareceu à reunião e suas suspeitas de que algo ruim está para acontecer são confirmadas. De repente, uma grande explosão acontece e o prédio inteiro é destruído. Após a catástrofe, Superman é o único naquela sala que permanece vivo. O super-herói então ajuda os poucos sobreviventes que estavam em outras salas a sair do prédio, e a equipe médica faz o restante do trabalho. Frustrado por não ter conseguido proteger aquelas pessoas, Superman avista Lois na multidão e voa para longe. Naquela noite, ao chegar na sede da LexCorp, Luthor percebe que o local foi invadido e logo descobre que Batman foi o responsável por roubar seu estoque de Kryptonita.
Em busca de novas amostras do mineral, o Demente entra na nave alienígena e consegue assumir o comando, tendo acesso ao conhecimento proveniente de milhares de mundos diferentes. Dessa forma, ele descobre que é possível reviver corpos através de seu material genético e submete o corpo do General Zod ao processo de metamorfose. Enquanto a arma que será usada para destruir Superman é produzida, Bruce treina pesado para conseguir confrontá-lo. Durante uma nova investigação nos arquivos roubados de Lex Luthor, ele encontra a foto que Diana estava procurando e se surpreende ao descobrir que a mulher possui exatamente a mesma aparência de um século atrás. Nos dias seguintes à tragédia, o país inteiro começou a se perguntar se Superman foi cúmplice da explosão. Afinal, ele tem poder ilimitado e mesmo assim não fez nada para proteger aquelas pessoas. Enquanto assiste ao noticiário, Lois descobre que os agentes do FBI encontraram muitos materiais de fabricação de bombas na casa de Wallace e estão investigando se ele teve alguma ajuda para executar a explosão. Portanto, a ideia de que Superman era cúmplice ainda não foi descartada. Nesse mesmo dia, a jornalista vai fazer uma visita à casa de Wallace e percebe que ele havia feito compras antes da coletiva, o que significa que ele não sabia que iria morrer naquele dia. Ao entrar em contato com Janet, ela descobre que a bala do deserto e a cadeira de rodas de Wallace eram feitas do mesmo material, que é fabricado pela LexCorp. Luthor foi quem implantou a bomba dentro da cadeira de rodas e a revestiu de chumbo para que Superman não pudesse vê-la. Numa noite após deixar o trabalho, Martha percebe que está sendo perseguida e é capturada pelos capangas de Luthor. O mesmo acontece com Lois Lane quando ela está deixando o prédio do Planeta Diário. Em seguida, a mulher é levada até o topo do prédio da LexCorp, onde encontra Luthor. O empresário sabe que a jornalista é o caminho mais rápido para chegar ao Superman e a empurra lá de cima. Como esperado, o super-herói aparece para salvá-la e após levar sua amada para um lugar seguro, vai prestar contas com Luthor. No entanto, antes que Superman pudesse fazer algo para prejudicá-lo, o Demente revela que descobriu a verdadeira identidade do super-herói e conta que está com sua mãe. Luthor não sabe onde Martha está escondida, mas seus homens têm ordem para eliminá-la caso algo de ruim aconteça com ele. Se quiser salvá-la, o herói terá que eliminar Batman, e Luthor pretende usar esse crime para sujar o nome do Superman de uma vez por todas. Enquanto isso, um dos capangas do vilão coloca uma bomba no cômodo onde Martha está escondida, e a explosão acontecerá em menos de 35 minutos. Imediatamente, o herói vai para Gotham e pretende convencer Batman a ajudá-la a salvar sua mãe. Caso contrário, o morcego terá que morrer. Nesse momento, Diana está em um quarto de hotel quando recebe algumas mensagens de Bruce Wayne, nos quais o bilionário revela que encontrou a foto que ela procurava. Em seguida, pergunta quem é aquela mulher e envia para ela vários arquivos contendo imagens de outros meta-humanos que já foram descobertos. Quando encontra Batman, Superman tenta explicar a situação e pede sua ajuda, mas o morcego tenta feri-lo e Clark retribui o ataque. De repente, metralhadoras surgem e começam a disparar contra o super-herói, que as destrói com seu raio laser. Furioso, Superman golpeia seu inimigo e o Justiceiro usa uma cortina de fumaça para despistá-lo. Em seguida, dispara um projétil contendo gás feito à base de kryptonita para enfraquecer seu adversário. Agora que o alienígena perdeu seus poderes, Batman consegue atacá-lo sem dificuldade e golpeia Superman diversas vezes, até que ele recupere sua força e consiga contra-atacar. Bruce está prestes a ser eliminado quando acerta um novo disparo contra o super-herói. E mais uma vez Clark perde seus superpoderes. Então Batman aproveita para golpeá-lo na cabeça e arremessa o corpo do alienígena para o térreo. Após amarrar os seus pés, ele o arrasta pelo chão e logo depois usa o corpo do herói para destruir as pilastras daquele prédio em ruínas. Quando o Superman já não tem mais forças para se levantar, o morcego pega sua lança de kryptonita e pretende cravá-la em seu peito. No entanto, ao ouvir seu adversário pedindo ajuda para salvar Martha, o Justiceiro fica atordoado, pois esse é o nome de sua mãe.
Furioso, ele pergunta ao super-herói a quem ele está se referindo. Então Lois aparece e revela que Martha é a mãe adotiva de Clark. Imediatamente Batman arremessa a lança para longe e promete que irá salvá-la. Enquanto isso, Superman precisa ir atrás de Lex Luthor. Rapidamente o Cavaleiro das Trevas chega ao local onde a mulher está presa e ataca os capangas de Luthor para resgatá-la. O morcego está em grande desvantagem, pois o lugar está cercado por seguranças armados. Porém, ainda assim ele consegue derrotá-los e elimina cada um deles, abrindo caminho para chegar ao esconderijo. Quando encontra Martha, percebe que ela está na mira de Anatoly. Então Bruce incendeia o local e elimina os capangas enquanto protege a mulher com sua capa. Enquanto isso, Lois Lane aproveita para se livrar da lança de Kryptonita e a descarta dentro de um lago. Ao chegar na nave kryptoniana, onde Luthor está, Superman informa que ele perdeu aquela batalha, pois Batman continua vivo e Martha está a salvo. Sendo assim, o vilão decide usar o seu último recurso e apresenta sua mais nova criação, feita a partir dos restos mortais do General Zod. O monstrengo então ataca Superman e ambos vão se enfrentar do lado de fora da nave. Após arremessar uma parede de concreto em cima do super-herói, a criatura lança seu corpo contra um prédio e ataca o helicóptero do jornal que foi até lá para filmá-la. Nessa hora, Diana está em um avião prestes a decolar e vê Zod no jornal. Inúmeras aeronaves da polícia tentam eliminá-lo, mas todas elas acabam sendo destruídas de uma só vez. Ao ver o desastre, a mulher decide abandonar a viagem para poder intervir. Enquanto isso, Superman leva o inimigo para o espaço e o exército envia uma bomba atômica para destruí-los. Dessa forma, nenhum humano correrá o risco de ser ferido. Após a explosão, um projétil cai a leste de Metrópolis e logo os soldados descobrem que a criatura sobreviveu ao ataque. Agora o monstrengo está ainda mais forte, pois absorveu a energia da bomba. Enquanto isso, Superman está inconsciente e flutua no espaço. Quando se aproxima da criatura, a nave de Batman é atacada e o morcego percebe que somente sua lança feita de Kryptonita poderá eliminá-lo. Sendo assim, o morcego tem a ideia de atraí-lo para Gotham, porém sua nave é derrubada e ele está prestes a ser atingido por raios lasers. De repente, a Mulher Maravilha aparece e usa seus braceletes para bloquear o ataque. A essa altura, Superman também já conseguiu se recuperar e retorna para a Terra com a missão de eliminar a aberração criada por Luthor. Ao perceber o erro que cometeu, Lois corre até o lago e entra na água na tentativa de recuperar a lança. Porém, quando Zod ataca, a construção é destruída e os escombros fazem com que a jornalista fique presa dentro d'água. Enquanto os heróis se juntam para atacar o general alienígena, Lois tenta retornar à superfície, mas não encontra nenhuma brecha para escapar. Durante a batalha, Superman escuta as batidas de desespero da mulher e imediatamente voa em sua direção para salvá-la. Depois de retirar Lois do lago, ele vai buscar a lança e já fica enfraquecido apenas por se aproximar do mineral. Então a jornalista arremessa a arma para longe e ajuda Clark a se levantar. A alguns metros de distância, o super-herói avista seus companheiros levando uma baita surra do monstrengo kryptoniano, que parece ser completamente invencível. Portanto, apesar dos apelos de sua amada, ele decide se sacrificar e reúne todo o restante de suas forças para voar até seu inimigo. Enquanto Mulher Maravilha imobiliza Zod com seu laço da verdade, Batman atira um de seus projéteis de fumaça no monstrengo e Superman crava a lança em seu peito. Nesse momento, a criatura o ataca de volta e perfura seu coração. Apesar da dor, Clark não abandona sua missão e atravessa o corpo do general com a arma. Em poucos minutos, ambos estão mortos e Lois entra em desespero ao ver o corpo de seu namorado sem vida. Após o sacrifício de Superman, todo o planeta é salvo e Lex Luthor finalmente acaba sendo preso. No dia do enterro de Clark Kent, Lois está no quarto onde seu namorado dormia durante a infância. Nesse momento, Martha aparece e entrega para ela um envelope que seu filho havia enviado para surpreendê-la. Ao abri-lo, a jornalista descobre que seria pedida em casamento se toda aquela tragédia não tivesse acontecido. Enquanto isso, o velório de Superman também acontece, e ele é honrado pelo exército como um grandioso soldado. Porém, seu caixão está vazio, pois o verdadeiro corpo de Clark foi enterrado na fazenda onde ele cresceu.
A alguns metros de distância, Bruce e Diana lamentam a morte de seu companheiro. O bilionário sente que falhou com Clark e se culpa por sua morte. Na sua visão, uma forma de se redimir é reunindo outros meta-humanos para que possam lutar juntos em prol da humanidade. Então pede ajuda de Diana para realizar essa missão. Galera, será que Clark Kent foi mesmo eliminado ou ele retornará em breve? E quem realmente ganharia essa batalha, Batman ou Superman? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!